Vamos falar então um pouco sobre essa evolução contínua de sistemas celulares, né? Os sistemas celulares eles evoluíram não somente da segunda para a terceira, quarta e quinta gerações, como também existiu uma evolução contínua, com melhorias que vieram pouco a pouco sendo introduzidas no mercado, tá? Então, por exemplo, na segunda geração existiu, na verdade, então, implementações iniciais do 2G, né? Depois, os sistemas de segunda geração eles passaram por evolução, então houve correções, houve melhorias de determinados aspectos, né? E lá pelas tantas, então começou-se a imaginar a terceira geração e planejar então também a padronização dessa terceira geração. E nesse momento, todo mundo já esperava essa utilização de internet móvel. Então, com as redes 2G amplamente utilizadas no mundo inteiro, por que não trazer essa tecnologia de internet móvel já para a segunda geração? E foi o que aconteceu então, já criando como que uma prévia da próxima geração, foram padronizadas tecnologias para você poder então fazer a transmissão de dados já em cima das redes 2G. Essas tecnologias, por exemplo, foram o GPRS, posteriormente o Edge, que ficaram também conhecidos como 2,5 e 2,75G, justamente por já caminharem na direção da terceira geração, tá? A terceira geração, claro, foi introduzida então, para trazer dados de maneira mais ampla, mas mesmo depois que a terceira geração foi introduzida, a segunda geração continuou por um processo de manutenção, né, ainda havendo melhorias para esse tipo de rede. Tá? A mesma coisa então aconteceu com a terceira geração. Após a implementação inicial, passou por um processo de evolução e também, como se queria bandas cada vez maiores, capacidades cada vez maiores, bandas mais largas, né, a terceira geração também meio que ocorreu como que uma prévia da quarta geração, já com a tecnologia HSPA, que trouxe então capacidades de dados muito maiores do que eram possivelmente realizadas antes com a terceira geração, né? E depois também então a terceira geração entrou nessa fase de manutenção, né? A quarta geração, da mesma maneira, teve uma introdução inicial, evolução, e um processo que acontece hoje em dia diferente do que aconteceu no passado. A segunda e a terceira geração, apesar de elas ainda estarem no campo, em muitos países, diversas operadoras procuram, então, fazer um phase-out, terminar com esses sistemas de segunda e terceira geração para poderem focar os seus recursos, para poderem focar o espectro, para poderem focar os seus times, né, nas gerações mais recentes. Tá? E esse processo, então, a gente não sabe quando ele vai ser terminado, mas espera-se que em determinado momento se tenha apenas as tecnologias mais novas, né? A quarta geração também teve algumas tecnologias como CUPS, LTE Pro ou a comunicação veicular que foram introduzidas já na direção de preparar terreno para a quinta geração. Por exemplo, o CUPS na parte de core, de núcleo, ele já prepara equipamentos de quarta geração para que eles possam funcionar em nuvem, na cloud, né? LTE Pro são as últimas melhorias que foram adicionadas ao LTE, a quarta geração, Long Term Evolution. Tá? E finalmente, então, foi introduzida a quinta geração. Vê-se, então, que existe não somente essa evolução de geração para geração, mas que cada geração ela continua sendo melhorada ao longo do tempo, seja por uma questão de correção, evolução ou até mesmo ainda uma fase de manutenção, bem como uma necessidade já de você trazer aqueles novos elementos, aqueles novos serviços que você gostaria de prover na nova geração, já na geração anterior. Assim você consegue chegar muito mais rápido no mercado, né? Então essa história simplesmente de divisão em geração, ela é um pouco mais complicada do que isso, né? Cada geração ela tem, na verdade, um prazo de existência relativamente longo, né? E a gente vê que muitas vezes o potencial daquela determinada geração é alcançado somente anos depois. Esse foi um caso muito claro, por exemplo, com a terceira geração. A terceira geração devia introduzir dados, mas aquilo que era possível no início da terceira geração era muito pouco, né? Mas com a evolução, com a HSPA, aí a terceira geração passou definitivamente a ser bastante importante e prover o serviço de dados de maneira já bastante alta que era esperado, né? E complementando então a cobertura da quarta geração. Tá?